Boa noite, irmãos. A paz de Jesus. Então, com muita alegria, né, nós retornamos aqui de novo, aqui na Santa Maria. E estava com saudade de vocês, né? Há um bom tempo não nos víamos, mas a missão continua, né? A missão evangelizadora continua em nossos grupos de oração. Então, para aqueles servos que estão aqui que não me conhecem, eu me chamo Nivaldo, sou casado com a Cleide, moramos lá no Gama e participamos do grupo de oração São João Batista. É o melhor grupo de oração do planeta. Bata no seu peito e profetiza isso no seu grupo de oração. Fala assim: o meu grupo de oração é o melhor do Brasil. É o melhor do mundo. Amém. O seu grupo de oração é o melhor, irmãos. E é isso que nós temos que falar, profetizar, que o nosso grupo de oração é a nossa Jerusalém. É o melhor. Não o melhor por ser superior ao outro, mas é o melhor porque toda semana acontece e deve acontecer um novo Pentecostes. Aplauda o seu grupo de oração, meu irmão, minha irmã. Irmãos, vocês lembram quando vocês eram crianças? Quando vocês tinham por volta ali de 7 anos de idade, 8 anos. Quando a sua mãe dava uma ordem para você, você cumpria ou não cumpria? Às vezes não cumpria não, né? Se não cumprisse, apanhava, recebia uma disciplina. Mas quando a sua mãe dava uma missão para você, dava uma ordem para você, aquela obrigação tinha que ser cumprida, não tinha? Quando seu pai e a sua mãe falavam para você lavar a louça, passar roupa. Quando eu chegar, eu quero ver a casa limpa. Ai da casa se não estivesse limpa. Então, se o pai e a mãe da gente dá uma ordem para a gente, quando a gente era criança ou adolescente, com certeza a gente tinha que cumprir aquela ordem, sim ou não? Se o pai da gente, a mãe da gente dá uma ordem e a gente tinha que obedecer, por amor ou por medo, mas a gente obedecia. Mas a gente tinha que dar aquela missão cumprida para a nossa mãe. A gente tinha que dar o resultado daquele pedido que a nossa mãe ou o nosso pai fez para nós. Da mesma forma como o nosso pai e a nossa mãe nos dá uma ordem e a gente tinha que cumprir, Deus também nos dá uma ordem. E a ordem de Deus deve ou não deve ser cumprida? Com certeza. Mais do que o pai e a mãe da gente. E esse é o que nós vamos falar aqui hoje, irmãos. Nós iremos falar sobre a missão. Missão dada é missão cumprida. A gente ouve muitos filmes, né? Missão dada é missão cumprida. Se Deus te dá uma missão, essa missão tem que ser cumprida, tem que ser obedecida, tem que ser concretizada. E é isso que nós vamos falar aqui hoje na Escola de Servos, sobre a missão. O conceito de missão é a incumbência que alguém deve executar a pedido ou por ordem de outra pessoa que esteja exercendo uma autoridade sobre nós. Se a sua mãe e o seu pai é uma autoridade sobre você, aquela ordem que o pai deu, a mãe deu, tinha que ser cumprida, sim ou não? E nosso Deus não é um ditador, nosso Deus é um pai amoroso, que nos dá uma ordem de amor, a sua missão de amor que deve ser cumprida. A missão também é um conceito de conjunto de pessoas que se confere para cumprir uma tarefa. Então, quando nós nos congregamos como renovação carismática, nós temos uma missão a cumprir. E a missão da renovação carismática é evangelizar. É a nossa evangelização. É cumprir o nosso papel como evangelizadores. Vamos abrir a nossa palavra em Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28, versículo 18. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18. Mas Jesus, aproximando-se, lhes disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, pois, e ensinai a todas as nações,
Batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse ide, irmãos, não é uma sugestão, é uma ordem de Deus. Ide e evangelizai, ide e pregai, ide e curai os doentes, ide e expulsai os demônios. Então, esse ide é uma ordem de Jesus para cada um de nós. Então, quando Deus ele nos dá uma ordem, nos dá uma missão, essa missão ela tem que ser cumprida. Assim foi com os discípulos. Quando Jesus disse, ide e ensinai, e esse ensinai, ele parte a partir de uma evangelização querigmática, carismática e profética. E essa é a nossa missão como servos da renovação carismática católica. Evangelizar com ardor missionário, com os lábios recheados da unção do Espírito e com o olhar de Deus nas pessoas que o Senhor coloca em nossas vidas. O documento a Evangelho Nunciandi, a exortação apostólica, diz assim: o próprio Jesus, Evangelho de Deus, foi o primeiro e maior dos evangelizadores. Jesus, ele evangelizava com a palavra, mas ele também evangelizava com as atitudes. A palavra comove, mas o testemunho arrasta. Muitas vezes nós pregamos com a nossa boca, mas nós arrastamos negativamente aquilo que nós semeamos. Ou seja, a nossa palavra, ela tem que estar condizente com o nosso testemunho de vida. A minha palavra, aquilo que eu falo, eu tenho que estar coerente com aquilo que eu vivo. E é isso que Jesus, ele fazia. Aquilo que ele falava, ele vivia. Por isso que, na verdade, ele era o primeiro. Foi o primeiro e o maior de todos os evangelizadores. A pregação de Jesus transformava os pensamentos e os destinos das pessoas. Assim foi com a mulher adúltera, assim foi com Zaqueu, assim foi com Mateus, assim foi com Pedro, e assim foi comigo e com você. Quando nós tivemos um encontro com a palavra de Deus, que é o evangelho vivo, que é Jesus Cristo, ele mudou a nossa história. Ou não mudou, gente? Mudou e muda, né? Jesus, ele vem para nos transformar. Transformar a nossa mente, transformar as nossas atitudes, a nossa maneira de ver, a nossa maneira de comportar, a nossa maneira de lidar com as pessoas no nosso dia a dia. A palavra de Deus, ela tem esse poder da persuasão, da transformação daquela pessoa que abre o coração. E o Espírito Santo, ele é o protagonista da evangelização. Ou seja, não existe evangelização, não existe missão sem a ação do Espírito Santo. A pessoa pode falar bem, a pessoa pode ser um bom administrador, um bom articulador, mas se ela não se submeter, tudo que ela tem ao Espírito Santo, os frutos são mirrados, a missão fica cansativa, a missão não traz os frutos que realmente queremos que a missão possa realmente nos dar. Por isso, irmãos e irmãs, nós temos que tudo que formos fazer, submetermos à ação do Espírito Santo. E nós temos 3 tipos de evangelização: a evangelização sacerdotal, a evangelização profeta e a evangelização de rei. Ou seja, nós nascemos com essa missão. E assim, quando fomos batizados, recebemos a missão de sermos sacerdotes, profetas e rei. Essa é a missão sacerdotal. Essa é a missão de todo batizado. Justamente fazer aquilo que Deus necessita que façamos. E nós, na renovação carismática, nós evangelizamos a partir do querigma. E o que é o querigma? Alguém poderia colaborar? O que é o querigma, irmãos? O que é o querigma? Eu sei, Nivaldo, mas é porque para falar, eu não dou conta. O que é uma evangelização querigmática? Como falar de forma querigmática? E nós vamos passar aqui pelos momentos do querigma de forma prática. Daqui a pouco falaremos de forma prática. Mas antes de falar do querigma, irmãos, existe ou não existe diferença de uma pregação querigmática de uma pregação catequética? Há diferença? É a mesma coisa? Não. Existe diferença. Querigma, uma pregação querigmática, ela toca o coração da pessoa que ouve. Uma pregação querigmática é uma pregação onde a pessoa vai receber o leite espiritual no grupo de oração
toda semana. A pregação catequética, em vez de tocar o coração, ela toca a nossa razão, o nosso raciocínio lógico. A pregação catequética, ela é um alimento mais sólido e não deve ser aplicada no grupo de oração. A pregação no grupo de oração é uma pregação sempre querigmática. Sabe por quê, irmãos? Aquela pessoa que chega ali no seu grupo de oração, ela chega com a vida dela destruída. Ela chega ali esperando que alguém fale uma palavra de esperança, uma palavra de alento, uma palavra que vai trazer transformação de vida. E a pregação catequética não vai tocar o coração dela. Não vai ir de encontro do qual ela está enfrentando hoje. Mas a pregação catequética é num outro momento. A pregação catequética vai ser na escola permanente de formação. A escola catequética, ela vai ser feita, aplicada na perseverança, nas nossas perseveranças. Mas no grupo de oração tem que ser uma pregação querigmática. E o querigma, ela perpassa do amor de Deus à vivência comunitária. E é isso que nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da pregação querigmática. Eu queria convidar aqui à frente 7 voluntários. Vamos lá? 7 voluntários corajosos. 1, 2. Vamos lá? 7 voluntários vai ficar aqui, ó, um do lado do outro. Vamos lá, irmão, rapidinho, 7 pessoas. 6 desse lado e uma desse lado de cá. 3, 4, falta mais, gente, vamos lá. 5. Cadê o 6º? 6. Mais um. 7. Fica do lado de cá, irmão, do meu lado esquerdo. Então aqui, segura. Por que ninguém quer ficar aqui? Vamos lá, meus irmãos, na parte prática. O querigma, ele perpassa por esses 6, 3, 7. Por esses momentos. Quando a pessoa chega no grupo de oração, a primeira coisa que essa pessoa, ela tem que experimentar, por favor, seu Irineu. A pessoa chegou pela primeira vez no grupo de oração. Ela tem que se encontrar com o amor de Deus. Fica aqui do lado do amor de Deus. Fica do ladinho. Ela chegou ali no grupo de oração, aquela pessoa, ela tem que se sentir amada. Primeiramente pela pessoa lá na recepção, na acolhida. A acolhida tem que ser feita, aquela acolhida diferente, aquela acolhida amorosa, calorosa, onde a pessoa volta na outra semana. Pergunto, meus irmãos, se você for numa loja, se você for mal recebido, você volta de novo? Você volta, gente? Eu não volto. Mas se você for bem atendido, mesmo que você não compre, você volta? Não só volta, mas indica aquela loja para outras pessoas. O nosso grupo de oração é essa loja do Espírito Santo. E nós temos um produto que é o amor de Deus, que tem que ser bem vendido por mim e por você, que são os vendedores do Senhor. Amém, irmãos? E por isso, quando a pessoa chega naquela porta, ela tem que ser amada naquele abraço. Ela tem que ser amada num olhar. Ela não tem que ser condenada. Aí eu abro um parênteses das nossas pregações, muitas vezes moralistas, condenatórias. E é preciso ser... Eu posso falar sobre o pecado, mas eu tenho que falar da solução. E quando a pessoa ela experimentou o amor de Deus, ela vai conhecer um outro momento. Pode mostrar aí, irmã, por favor. Ela vai reconhecer, levanta aí bem altão, por favor. Ela vai conhecer a sua realidade pecadora. Deus, ele acolhe com o seu amor misericordioso. E a pessoa, ela vai se encontrar, ela vai fazer uma reflexão da vida dela. Poxa, Deus é um Deus que me ama, mas como é que a minha vida está? Como é que a minha vida está de pecado? Eu preciso largar o pecado por amor a esse Deus que me acolhe, esse Deus que não coloca o dedo na minha cara, mas um Deus que me ama, um Deus que me aceita, um Deus que realmente tem um coração dilatado, misericordioso. E aí sim, a partir do momento dessa vivência, que ela experimentou
o amor de Deus, e ela conscientizou da realidade pecadora, ela vai experimentar. Qual é o próximo passo do querigma? A salvação. Ah, Jesus morreu na cruz para te salvar, meu irmão. Deus te ama muito e Ele morreu na cruz para realmente lavar com o seu sangue todos os seus pecados. A partir do momento que a pessoa ela encontrou o amor de Deus, a partir do momento que ela viu a realidade pecadora dela, mas ela viu que o pecado dela, que o problema dela tem e a solução qual que é, gente? Jesus Cristo Salvador. E a partir do momento que ela experimentou esse momento com Jesus Salvador, ela vai experimentar qual o próximo passo? Qual é, gente? Bem forte. Ela vai proclamar o senhorio de Jesus na vida dela. Se ela experimentou o amor de Deus, se ela realmente soube da realidade pecadora, se ela realmente ela crê mesmo que Jesus morreu na cruz para salvá-la, ela vai proclamar com a vida que Jesus, Ele é o Senhor de todas as áreas da vida dela. E a partir daí, ela vai para o próximo passo do querigma. Qual que é, meus irmãos? Aí sim, ela vai alimentar a fé dela, porque a fé dela constitui no crer, confiar e no depender. A atitude dela constitui no quê? Crer, confiar e depender. Esse é o tripé da nossa fé. Nós cremos em Deus, esperamos em Deus e dependemos unicamente de Deus. E a partir do momento dessa fé, e a nossa fé, ela é cristocêntrica, é Cristo no centro, ela vai justamente perceber qual área da vida dela que precisa de transformação, de mudança, de conversão. A partir disso, ela vai experimentar um outro momento que é o batismo, que é o nosso DNA, que é a nossa espiritualidade. A partir do momento que ela for batizada no Espírito Santo, que ela vai experimentar os carismas, que ela vai experimentar o amor de Deus também na efusão do Espírito, porque o Espírito Santo é o amor de Deus derramado em nossos corações, amém? Então, irmãos, a partir do momento que ela experimentou o fogo do céu, ela foi batizada no Espírito Santo, que ela foi incendiada pelas brasas do alto, ela não vai querer ir embora. Ela vai querer viver em comunidade. Ela vai querer estar no grupo de oração. Ela vai querer estar no setor 14. Ela vai querer fazer parte da comunidade carismática. Aí sim, você passou por esses momentos, pelos 7 momentos, que é o querigma. Amém, irmãos? Amém. Vamos aplaudir os irmãos. Obrigado, irmãos. Pode deixar aqui. Então, irmãos, quando nós anunciamos o querigma, e anunciar o querigma não é falar dos 7 tópicos, 7 temas do querigma, não. Mas é de uma maneira rápida, prática, falar para aquela pessoa sobre Jesus Cristo. E existem alguns passos para o anúncio da missão. Quais são o primeiro passo? Se preparar antes. Qual é o primeiro passo? Se preparar antes. Antes de nós irmos para qualquer missão, meus irmãos, nós temos que nos preparar. Preparar com a confissão, preparar com o jejum, preparar com o sacramento da Eucaristia, buscar o Santo Terço, buscar a adoração, pedir que a minha comunidade possa me enviar antes de eu ir em missão. Por isso nós não nos enviamos. Por isso que a palavra de Deus, Mateus 18, quando Jesus fala para os apóstolos, ide por todo mundo e pregai o evangelho, esse ide subentende-se que aquela pessoa foi enviada por alguém. Eu não me envio. Eu sou enviado por alguém. Se eu faço parte do movimento Renovação Carismática Católica, eu não saio evangelizar. Eu vou evangelizar, agora eu vou pegar minha Bíblia e vou sair pregando em qualquer lugar. Não, eu vou ser enviado. Nivaldo, se eu estiver no mercado, eu tenho que esperar o envio de alguém? Aí é diferente, né, irmão? Tu está no mercado, está no ônibus, ali é o momento oportuno de você evangelizar, de você realmente falar de Deus para aquelas pessoas. Mas se você for convidado para pregar num outro local, é importante que o seu coordenador de grupo de oração te envie. É importante que o coordenador de setor te envie. Aí você não vai estar só. A sua comunidade vai estar ali com você. Eu, para estar aqui hoje, eu precisei do envio da minha coordenadora do meu grupo de oração,
e do meu coordenador de setor, para estar aqui hoje. Fui convidado para estar aqui hoje. Aí eu falei com o senhor Assis, ligue para minha coordenadora. Ligue para o meu coordenador. Aí eles abençoaram, me enviaram e aqui eu estou. Não estou sozinho? Não. A minha comunidade está comigo. Então o primeiro passo, irmãos, é se preparar antes de ir para a missão. E a missão, o anúncio, ele acontece em vários lugares. Primeiro, nós podemos fazer o anúncio nas casas, evangelizar nas casas, fazer grupo de oração nas casas, rezar o texto nas casas, clamar o batismo no Espírito Santo, naquela família, que muitas vezes, meu irmão, minha irmã, que não vão à igreja, mas a partir do momento que eu sou igreja, eu vou até aquela família. E aquela família, ela vai se encontrar com Deus. Aquela família, através de mim e de você, vai ter um encontro pessoal com Jesus Cristo. Um outro local que serve para o anúncio também, é os locais públicos. As praças públicas, fazer show de evangelização, evangelização nas praças, nas ruas, evangelização nas rodoviárias, retomar esse ardor missionário, meu irmão, que o Papa Francisco nos pede, essa igreja em saída, essa igreja em missão, essa igreja que não pesca só em aquário, mas que se pesca também no mar, em revolto. Evangelizar no grupo de oração é mole. Agora você evangelizar, você chega numa casa para evangelizar, onde normalmente lá tem outra pessoa que é de uma outra doutrina, que é de uma outra religião, ou aquela pessoa que olha para você, já te hostiliza. É aí que é a nossa missão, irmãos. Nós temos que evangelizar. Hoje o mundo está cada vez mais se deteriorando, as famílias cada vez mais sendo detonadas por tantos contravalores, meus irmãos. E nós precisamos de evangelizar. Evangelizar nas casas, evangelizar pelas redes sociais, utilizar o WhatsApp, em vez de fofocar pelo WhatsApp, não, vamos agora anunciar o querigma pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram, pelas redes sociais que está ao nosso alcance. É também uma maneira também de evangelizar. Como deve ser uma abordagem quando nós vamos evangelizar uma pessoa? Agora na parte prática. Como você deve evangelizar uma pessoa quando você vai falar de Deus para ela? O documento Evangelii Gaudium, número 128, vai dizer assim: nessa pregação, sempre respeitosa e amável. Ou seja, a pessoa que eu vou evangelizar, eu tenho que olhar para ela e tratá-la com respeito e com amor. Eu não vou condenar pelo que ela está vestindo, pelo que ela fez. Não. Eu vou ter a mesma postura e o mesmo olhar do nosso Mestre Jesus. Não ter um olhar condenatório, mas ter um olhar de misericórdia. Então a primeira coisa é ter uma atitude respeitosa e amável com aquela pessoa que nos ouve. O primeiro momento é um diálogo pessoal, onde a pessoa partilha suas alegrias, sua esperança e preocupações. Antes de eu abrir a Bíblia, eu tenho que ouvir aquela pessoa. Tudo bem, seu Iron? Como é que o senhor está? Como é que está sua esposa? Como é que estão seus filhos? Como é que está seu dia a dia? E vou esperar ele falar. Eu vou primeiramente, eu tenho que me preocupar com a pessoa. Antes de levar a palavra, eu vou ouvir a demanda do meu irmão. Eu vou ouvir o que se passa no coração dele. Aí sim, ele dilata o coração. Ele vai abrir o espaço da vida dele. Aí sim. Aí eu vou poder evangelizar com maior ardor, com maior amor, essa pessoa que está me ouvindo. Então, a partir do momento que há um diálogo pessoal, onde a pessoa partilha as alegrias, as esperanças, as preocupações, com entes queridos e muitas coisas que enchem o coração, só depois dessa conversa é que se pode apresentar a palavra de Deus. Acontece muito, irmãos, quando vamos rezar nas casas. Antes de chegar lá para rezar, a primeira coisa que a gente tem que fazer com a família é conversar com a família. É dialogar com a família. Tem um momento ali amistoso, isso é muito bom. Porque aí, gente, o coração do missionário e o coração da pessoa que é evangelizada vai criando aproximação. Aquela barreira vai se quebrando e vai aproximando os corações naquele momento de evangelização. Então, a partir do momento que nós vamos anunciar a palavra de Deus, nós vamos focar o amor de quem? O amor de Deus, que oferece a salvação de forma humilde. O pregador, ele não
o pregador, o evangelizador, o missionário, ele não pode subestimar, irmão, o seu ouvinte. Tem pessoas que vêm no nosso grupo de oração e tem pessoas que vamos evangelizar que às vezes sabem muito mais do que a gente. Outra atitude, mesmo que eu saiba mais do que aquela pessoa, mas a minha atitude tem que ser uma atitude de humildade. Não atitude de superioridade, mas uma atitude de humildade. E essa mensagem é rica e profunda. Pode ser também através de um testemunho pessoal, quando eu dou o meu testemunho pessoal para aquela pessoa, do que Deus realizou. Eu não vou falar de mim, vou falar daquele que me envia. Ah, meu irmão, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque eu sou assim, porque eu sou assado. Não. Meu irmão, Deus fez isso na minha vida. Eu estava dessa forma e Jesus, Ele veio ao meu encontro. Jesus transformou a minha vida. O testemunho tem que ser focado em Jesus Cristo. O testemunho, como eu sempre falo, né, é ABC. Ele é alegre, ele é breve e ele é centrado em quem? Em mim ou em Jesus? Em Jesus Cristo. Porque nós estamos ali para fazer que aquela pessoa possa seguir, não a nós, mas seguir a Jesus Cristo. E termina com uma breve oração, daquilo que a pessoa manifestou, e reconhecerá que a palavra de Deus fala a sua própria vida. Essa é a maneira de evangelizar, irmãos. Quando nós olhamos para aquela pessoa com um olhar de misericórdia e deixamos Deus tocar a sua vida e a sua história. E para terminar, irmãos, qual é a missão nossa, Renovação Carismática Católica? Qual é a nossa missão? Alguém sabe? Eita. Eu falei aqui hoje. Qual é a nossa missão, gente? Evangelizar, beleza. De que maneira nós temos que evangelizar? Com amor, mas que mais? Querigmaticamente? O que você vai dar para a pessoa na evangelização? A palavra de Deus e o que mais? Qual é o nosso DNA? Qual é o nosso DNA, irmãos? Batismo do Espírito Santo. Vamos lá. A missão da renovação carismática. Diga comigo. Evangelizar com renovado ardor missionário a partir da experiência do batismo no Espírito Santo para fazer discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso tem que estar na mente de todo carismático. Essa é a nossa missão. Evangelizar com renovado ardor missionário, a partir da experiência do batismo no Espírito Santo, para fazer discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa missão, irmãos. Agora, qual é a nossa visão? Qual é a visão da renovação carismática? Tornar o Espírito Santo, repitam, mais conhecido, amado, adorado, difundindo a espiritualidade e a cultura de Pentecostes a partir dos grupos de oração. Essa é a nossa visão. Então nós temos uma missão e temos uma visão. A missão, evangelizar com renovado ardor missionário a partir da experiência do batismo do Espírito Santo, fazendo as pessoas discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. E qual é a nossa visão? Tornar o Espírito Santo mais conhecido, amado, adorado e difundido. Essa é a missão da renovação carismática. Irmãos, eu tenho visto em alguns lugares que as pessoas, quando a gente fala muito do Espírito Santo, tem pessoas que ficam incomodadas, católicas, que ficam incomodadas. Você só fala do Espírito Santo? Uai, eu vou falar de quem? Essa não é a nossa visão? Tornar o Espírito Santo mais conhecido? Essa é a nossa visão. Esse é o nosso foco do nosso movimento. Dos outros movimentos, a visão pode ser outra. E são muito boas, por sinal. Mas a visão nossa, a visão da renovação carismática católica, internacionalmente, nacionalmente, nas dioceses, nas arquidioceses, nos setores, nos nossos grupos de oração, é tornar o Espírito Santo conhecido, amado e adorado. Como diz a Beata Helena Guerra,
a maior de todas as devoções é a devoção ao Divino Espírito Santo. A maior de todas. De todas, irmãos. Isso é doutrina católica. A maior de todas as devoções que existem, e as outras que existem são boas e devem ser utilizadas sim por nós cristãos e católicos. Mas a Beata Helena Guerra já dizia que a maior de todas as devoções é a devoção ao Divino Espírito Santo, porque Ele é Deus. O Espírito Santo, Ele é Deus. Então temos que torná-lo amado, adorado, difundindo a nossa espiritualidade, que é a cultura de Pentecostes. Por isso, um grupo de oração, ele tem que haver os 3 elementos do grupo de oração, tem que ter o louvor, tem que ter a pregação querigmática e tem que ter o batismo no Espírito. Se não tiver esse tripé, não é grupo de oração da Renovação Carismática Católica, irmãos. Esse é o tripé dos nossos grupos de oração. Por isso, antes de sair em missão, eu tenho que saber qual é a minha missão e qual é a nossa visão. Amém? Olha para o seu irmão que está do seu lado e diz para ele: Deus te deu uma missão. Não desanime. Vamos evangelizar. O Espírito Santo está contigo. Aonde Deus mandar, eu irei. Eita. Eita. Você está falando isso, seu irmão? Fala mesmo. Aonde Deus me mandar, eu vou. Agora fala para o teu irmão: aonde Deus te mandar, obedeça. Vá. Seja carismático. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos. Coloca a mão no seu coração. Que possamos pedir essa graça ao Senhor, que aonde Ele nos mandar, possamos ir em missão. E o lugar aonde que nós exercemos o nosso apostolado carismático é no nosso grupo de oração. Por isso, nesse momento, peço ao Senhor, meu irmão, minha irmã, com as suas palavras, a graça de ouvir a voz de Deus, a graça de obedecer a Deus, a graça de ser esse carismático ousado, a graça de ser esse carismático que leva o querigma, que você possa levar o querigma no ônibus, em casa, no seu dia a dia. Sim, Senhor, nós queremos clamar nesta noite. Que o Senhor conceda no Senhor a graça do ardor missionário. Retira de nós toda acomodação. Retira de nós, Senhor, todo o cansaço, toda letargia, toda mesmice espiritual. Nós queremos nessa noite pedir a Ti, Jesus, nos envia em missão, Senhor. Nós queremos nessa noite clamar a Ti, Senhor, que Teu Espírito Santo possa queimar o nosso coração, arder em nosso coração, para que possamos fazer Tua santa vontade, Senhor. Por isso nós pedimos nessa noite, Jesus, derrama sobre cada um dos servos do setor 14 a Tua unção e a Tua força na noite de hoje, para que possamos continuar evangelizando com ardor missionário em nossos grupos de oração, nas casas e aonde estivermos, Senhor. Nós queremos ser aqueles arautos do Evangelho, apóstolos e apóstolas da efusão do Espírito Santo. Por isso nós pedimos essa noite, Jesus, dai-nos o Teu Espírito, dai-nos a Tua fortaleza, dai-nos a Tua graça, Senhor, para que possamos cumprir o nosso chamado, a nossa vocação como leigos missionários, como servos, Senhor, pentecostais, Senhor. Nós é isso que somos, Senhor. Nós somos, Senhor, membros, Senhor, dessa renovação carismática, Senhor, onde o Teu Espírito é derramado constantemente. Por isso, faça de nós homens e mulheres ardorosos, homens e mulheres cheios do Espírito, homens e mulheres capazes de fazer a diferença neste século, nessa sociedade. Por isso, nessa noite, Jesus, renova o nosso ardor missionário, renova, Senhor, a nossa disposição, renova, Senhor, em nosso coração a vontade de anunciar a Tua palavra, anunciar pregando, intercedendo, orando pelas pessoas, clamando a efusão pelas crianças, pelos jovens, pelos casais, pelos adultos, pelos idosos. Sim, Senhor, é para isso que nascemos, para sermos, Senhor, aquilo que o Senhor deseja, homens e mulheres do Pentecostes, homens e mulheres do Espírito, homens e mulheres que caminham no Espírito. Muito obrigado, Senhor.
Bendito seja, Senhor Jesus. Dai-nos a sua graça, Senhor. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde. Espírito Santo, vinde ora em mim. Espírito Santo, vinde. Espírito Santo, vinde